Bem-vindos a mais um Conexão AV. Antes de mais nada, anota aí, Daniel, põe pra gente o número do nosso WhatsApp, para você fazer a tua participação, seja por texto, por áudio, por vídeo, e manda que a gente já vai colocar pro nosso convidado aqui, colocando a tua dúvida, a tua pergunta, teu abraço, teu beijo. Pode mandar aqui pra gente, durante todo o programa você pode estar mandando, e se você tiver alguma coisa pós-programa também manda que a gente encaminha pra ele aqui, tá bom? Agora, não se esquece de se inscrever aí, coloca lá, inscrever-se no nosso canal do YouTube, no Conexão AV, tá? Vai lá, clica no sininho, tá? Na terça-feira que vem, no próximo programa, você já vai ser avisado que já vai estar ali na programação e você também na tua agenda. Ok? E completando, nós vamos ter o nosso Instagram, que tá aí na tua tela. Coloca de novo aí, Daniel. Conexão.av, tá? Entra lá, é o nosso Instagram, onde você vai ter lá convidados, onde você vai ter bastante material lá. E completando, nós temos também o nosso site, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, tá? conexãoav.com. Conexão, lembrando, sem o acento. Ok, Daniel? Apresenta o nosso convidado aí, por favor. Pois é, Paulão, estou aqui na Central Técnica, o Paulão, o Samuel e o Neto já estão lá no estúdio e eu tenho o prazer de receber, de apresentar o Neto, um grande amigo. Eu e o Netinho, nós participamos da mesma equipe de vencedores, eu como técnico de som e o Neto como baixista naquela época, né, Netão? É. E deixa eu colocar aqui, todo mundo aqui em quadro, Okay. Netinho tá aí. E eu quero começar, Neto, perguntando para você, eu sei que você teve uma experiência de vida, um testemunho de vida muito bonito. Conta pra gente como é que foi isso daí, Neto. Dani, dia 28 agora, da semana passada, né, completou 16 anos que eu tive um AVC, eu tive uma dissecção da carótida que formou um trombo. Para quem não sabe, carótida é uma veia grossa que passa aqui no pescoço, né, que leva o sangue pro cérebro. E com essa dissecção, houve um entupimento nessa veia e eu tive falta de oxigenação no cérebro. Para quem não sabe, esse tipo de coisa, 3, 4 minutos sem oxigenação plena, você pode morrer ou ficar... sequelas, né? Ter sequelas gravíssimas, né? E eu fiquei... esse problema começou às 4 da tarde e só foi desobstruído à meia-noite. Então foram 8 horas nesse processo. Os médicos desenganaram minha esposa, a Paola, né? Ela foi para o hospital e me acompanhando lá. E eles demoraram para entender o que estava acontecendo, porque na época eu tinha 36 anos. Você estava no estúdio da igreja, não Eu estava no estúdio da igreja, estava trabalhando. E foi uma coisa engraçada, porque eu estava mexendo com o computador e comecei a ficar irritado com o computador. Eu falei, não, esse computador está muito lento. O negócio não está funcionando, cara. Não sei o que acontece. Na verdade, não era o computador, era eu. Eu que estava zoado, tudo, né? E aí eu percebi que eu não estava bem, eu estava de moto lá na igreja e liguei para Paula, falei, Paula, vem me buscar porque eu não estou bem. E ela achou estranho, porque era dia do nosso rodízio, a logística ia ser ruim para ir até lá. E eu deitei no sofá que eu tinha lá e fiquei descansando. Quando ela chegou, as pessoas me avisaram, eu desci a escada. Quando eu cheguei lá embaixo, as pessoas acharam que eu estava brincando, que eu estava todo torto. Acharam que eu estava fazendo careta, uma coisa assim. E eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Quando ela me viu, na hora ela percebeu que era um AVC, alguma coisa estava acontecendo e me levou para o hospital. Quando chegou lá, os médicos demoraram para entender o que estava acontecendo e fizeram alguns procedimentos comigo e falaram para Paola, olha, o caso dele é grave, ele está tendo um AVC e a gente precisa fazer um procedimento muito delicado. Eu queria saber se você autoriza. Só que, assim, o prognóstico é muito ruim. Ou ele vai morrer ou vai ficar com sequelas. Eu me lembro, paraplégico. Eu me lembro que naquela época todo mundo estava em oração na igreja, não é? Inclusive eu estava orando por você. A gente estava de joelhos, realmente clamando a Deus para que Deus fizesse um milagre, não é, Neto? Foi uma movimentação muito tremenda, assim, do corpo de Cristo, viu, Dani? Porque isso foi numa segunda-feira e a gente estava voltando de um congresso que aconteceu no final de semana e nessa segunda-feira ia ter uma reunião com toda a liderança da igreja para conversar um pouco sobre o que tinha acontecido nesse congresso. Então o povo já estava reunido ali para conversar, para orar. E quando souberam que eu estava no hospital,
Aí o povo começou a orar e o Lamartine conta que... O Lamartine é o pastor da nossa igreja, né? Que ele recebeu uma ligação no meio da reunião dizendo, olha, a situação do Neto é muito grave. E aí ele foi tomado de uma ousadia e chamou todo mundo para orar, porque a situação era, assim, gravíssima, né? E o que aconteceu foi que toda a igreja se movimentou até o hospital, e quando começava a chegar gente lá, os seguranças acharam que tinha algum artista lá. Ninguém entendeu nada, porque estava literalmente lotado. Eles tomaram o lobby lá do hospital, aqui do São Camilo, e o testemunho maior dessa história, Dani, nem é comigo, porque quando eu cheguei no hospital eu apaguei. Né? Eu não vi mais nada acontecendo, então eu não senti nada, não vi nada. Mas acho que quem mais teve uma experiência muito profunda com Deus naquele momento foi a Paola, minha esposa. Porque quando ela teve aquela notícia, né, de ou ele vai morrer ou vai ficar paraplégico, tetraplégico, a resposta dela falou assim, olha, vai e faça o que tem que ser feito, porque eu sei que Deus está cuidando de você. E eu quero, ela falando, né? Eu quero aproveitar esse momento para adorar a Deus, porque é fácil adorar a Deus quando tá tudo bem. Mas eu quero reconhecer que a vida do Neto, a minha vida, das minhas filhas, está na mão do Senhor, e se o Senhor levar o Neto, ele vai cuidar da gente, se ele continuar aqui, eu sei que o Senhor também vai cuidar da vida dele. Então, assim, foi uma manifestação muito tremenda da parte de Deus, né? E graças a Deus houve a desobstrução e... sem querer esticar muito a história, na hora que eles estavam fazendo esse procedimento, tinha uma médica da nossa igreja dentro da sala de cirurgia, né? Onde estava acontecendo o procedimento, e fazendo uma tomografia do meu cérebro. Então, estava tudo apagado, indicando que não tinha nenhuma irrigação de sangue ali. Né? E quando eles fizeram o procedimento para desentupir, toda aquela área do cérebro ficou iluminada. Mostrando que, de fato, os neurônios estavam funcionando direitinho, estava tudo bem. Então, aquilo foi um testemunho, foi um milagre, inclusive, para os médicos verem que, né, para eles era uma coisa que não tinha mais jeito. Neto, Davi Lisboa Neto, né? Isso aí. Para quem te conhece pouco, que é o meu caso, muitos que talvez estejam nos assistindo, talvez não te conheçam bem, e após você contar essa experiência, né, eu acho que seria interessante você... colocar pra gente, você é tecladista, né? Sim. Além de outros instrumentos que a gente sabe que você toca, se todo esse evento que ocorreu com você te trouxe alguma sequela no sentido de te atrapalhar como músico, né? No seu desempenho lá, na sua performance, e hoje em dia, aproveita e já conta, faz um resuminho aí da sua história com o instrumento, a sua história com a música, o que você traz de contribuição para aqueles que estão nos assistindo no sentido eu quero completar de música e também na parte técnica. Paulo. Quero completar a tua pergunta. A música teve alguma influência na tua recuperação? É verdade. Bom, vamos por partes. Vamos me perder aqui. Eu sou de uma família muito musical. O meu avô era regente do coral, foi o regente do coral a vida inteira. Ele se aposentou sendo regente do coral. Então eu cresci cercado desse ambiente, né? Meus pais falam que com 2, 3 anos eu subia no banquinho e ficava regendo a parede, né? Imitando meu avô. Eu aprendi os primeiros acordes com ele era organista da igreja, e talvez com 12, 13 anos eu me interessei de uma maneira mais prática com a música. Eu desde pequeno estudei piano erudito, mas não tive uma transição muito boa no piano para tocar o que todo mundo toca todo dia, né? Então eu comecei a tocar violão e comecei a tocar contrabaixo também. E por volta de 17 anos eu me aproximei, foi quando eu participei de Vencedores por Cristo, não sei se a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí nessa época eu comecei a estudar piano, e foi quando eu comecei a me tornar um pianista e me enxergar como alguém que tocava piano e aprender e tocar e fazer arranjos, essas coisas, né? Com relação ao acidente, né? Teve sequelas muito menores do que a gente podia imaginar, mas eu fiquei um bom tempo me recuperando mais emocionalmente do que qualquer outra coisa. Eu fiquei com uma pequena sequela na mão esquerda, eu não tenho muita sensibilidade, então a sintonia fina assim, da mão esquerda é um pouquinho comprometida, por isso que eu não toco mais violão e piano, né? Eu estou num processo de voltar. Essa semana, inclusive, eu tive uma experiência muito tremenda com a minha filha, que falou: pai, alguém já orou pela sua mão? Não, né? olha só.
E eu falei, filha, já oraram sim, mas ela falou, Deus me tocou pra gente orar. Olha, que legal. Isso foi no sábado à noite. Ela foi deitar na minha cama comigo, ela tava lá e me chamou, pai, vamos descer, pega o violão, nós vamos orar. Ela orou e de uma maneira muito intensa, assim, e eu creio mesmo do que Deus quer fazer, de trazer de volta isso que ficou comprometido, né? Então, é um testemunho que a gente vai dar daqui a algum tempo para a glória do Senhor. Amém. Que legal. Mas assim, foi um processo bem demorado de eu conseguir me sentir apto a voltar a tocar novamente. Quem me vê tocando hoje talvez não perceba, né? Eu sei as limitações que eu tenho hoje, né? Eu aprendi... Eu te vi tocando há pouco tempo atrás e eu não sabia desse episódio, né? Ou pelo menos não me lembrava. E... cara, pra mim você tocando normal. Eu aprendi a lidar com a limitação, então eu descobri algumas maneiras de compensar isso, mas eu sinto ainda um pouco de limitação. Mas foi um processo, né? De mais emocional, eu acho, do que mecânico do piano, né? Mas eu acho que Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E isso não é uma frase ufanista, mas é uma realidade de quem vive o Evangelho. Então eu tenho convicção de que Deus aproveitou esse momento para me mostrar uma outra área de atuação que eu não tinha entendido, embora eu já fosse ministro de música da igreja há muitos anos. Eu sempre optei por ficar mais no bastidor, só tocando. Backstage ali. Backstage, né? E não assumia muito a frente pastoral da coisa. Tá. Né? E nesse momento, talvez até pela limitação, Deus começou a me mostrar que tinha um outro chamado para mim, que era o chamado pastoral. Um redirecionamento. Então, assim, embora tenha sido um pouco dolorido perder essa habilidade na mão, eu me alegro em ver como Deus pôde usar isso para um propósito maior. Sim. Eu continuo tocando durante muitos anos na igreja. Hoje já meu foco não é mais ser músico, eu já sou pastor em tempo integral da nossa igreja lá em Campinas. O Neto, ele tem uma experiência muito grande durante anos como ministro de música e hoje ele é pastor da IA Church lá em Campinas, não é, Netão? Isso aí. Então eu queria aproveitar, Neto, dessa tua experiência agora como pastor, para te colocar a seguinte pergunta, tá? Hoje nós temos notado que as igrejas têm utilizado, têm transformado, né, o período de louvor, não é, um verdadeiro espetáculo, num show. O que você acha disso? Você acha que a gente de fato, as igrejas de fato estão louvando a Deus? Ou virou um marketing, um espetáculo, um show? Cara, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em não ir para nenhum dos extremos, né? Eu acho que a gente tem que zelar pela excelência, e hoje a gente tem muitas ferramentas e muitos recursos que alguns anos atrás a gente não tinha. Né? Hoje você tem acesso a muitas ferramentas que contribuem para que você possa ter um ambiente onde a adoração possa fluir de uma maneira melhor. Né? Mas eu acho que a nossa preocupação, a preocupação de quem está à frente, quem está ministrando e liderando, o pastor da igreja, tem que ter a preocupação em mostrar para as pessoas que elas não estão ali para assistir alguma coisa. Né? Embora elas assistam, e a gente deva fazer da melhor maneira possível, com um som bom, bem ensaiado, bem tocado, com pessoas capazes, né? Ter a iluminação correta, adequada, tudo. Mas assim, a gente não pode confundir os sinais para as pessoas. A gente tem que dar sinais para a congregação de que ela não está ali para assistir alguma coisa, mas ela está ali para participar de alguma coisa. Inclusive o pessoal que está na parte técnica, que está atrás. Com certeza. Ou seja, com seus dons e talentos, o pessoal também é um culto a Deus, não é? Ou claro. seja, ele está sendo um instrumento usado por Deus para isso, não é? E a gente vê também muitas igrejas que eu já tive a experiência com algumas, e que quando você entra, a luz de serviço está ok, está tudo, né, iluminado. Começamos a programação, vamos chamar assim, apaga-se as luzes, você muitas vezes não consegue nem andar, então está tudo escuro e luz de palco, luz cênica, fumaça para todo lado. Então, assim, muitas vezes eu acho que a gente acaba confundindo e induzindo as pessoas, né, Neto? Para quem chega aquele primeiro impacto, a impressão é de que vai ser um show, né? Então, assim, aí eu vou nisso que você falou agora, que assim,
E realmente a pessoa vai para assistir. É. Porque se eu tô aqui num lugar escuro e todo o foco tá em na cima frente. do palco, então eu venho É. aqui simplesmente, eu tô aqui, se eu tô prestando atenção ou não, se eu pego o meu celular ou não, enfim. Eu acho que isso são pequenos cuidados que a gente tem que ter, né? Então, assim, se a gente fala que a gente chama a igreja para adorar, mas todos os sinais que você dá para ela é de que ela tá indo assistir. Sim. Então tem o countdown lá, né? Tá tudo apagado, o foco tá só lá na frente, os tons que as pessoas cantam não é confortável para a igreja cantar, né? A performance lá sobrepõe a participação da igreja. Então, são sinais conflitantes, né? Eu tô aqui para assistir ou para participar, né? Então, eu acho que o papel do ministro, daquele que está liderando, é, de todas as maneiras, tentar trazer a igreja para o foco que é ela ter um encontro com Deus ali, de olhar para o Senhor, de reconhecer quem Ele é, e em resposta a quem Ele é, a revelação que nós estamos tendo da palavra dele, do seu caráter, daquilo que Ele tem feito, aí sim a igreja responde com adoração, com cânticos, né? E aí eu acho que, somando ao que o Daniel colocou, a gente acaba gerando uma pressão muito grande em cima do pessoal da área técnica. Né? Por quê? Porque aquilo ali está sendo um show, então tem que sair tudo aquilo ali perfeito. Então, mesmo que não haja uma cobrança, ou por um líder, ou por alguma coisa, a pessoa que está ali acaba se cobrando, né? Por esse cenário todo. Né? E como é que você acha que a gente consegue equilibrar isso? Porque hoje a gente vê os jovens indo para a igreja, a gente tem que atendê-los. Como é que a gente atende? A gente atende de uma forma tecnológica. E eu acho que a tecnologia veio e nós temos que utilizar. Sim. Mas como é que a gente busca esse equilíbrio, né, Tony? Cara, eu acho que não tem outro jeito senão a gente discipular as pessoas, ensinar as pessoas. Porque da mesma maneira que, por exemplo, você usou a palavra que a gente tem que atender o jovem. Não sei se a gente tem que atender as pessoas nesse sentido de tem que ter o que eu gosto, tem que ter a expectativa que ele foi entendeu? buscar. Não sei se é isso, Tá. mas a gente tem que atender as pessoas no sentido de, escuta, vem pra cá, vamos conversar, o que é esse tempo? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Né, O que a gente está dando para Deus? Entendeu? Nós não poderíamos substituir a palavra discipular, que a gente sabe que tem todo um contexto, né? Focando mais no pessoal da música, o pessoal os músicos, a equipe de louvor, que a gente costuma dizer, né? E também a parte técnicos, substituir a palavra discipular por treinamento. Você não acha que, de repente, se a gente tivesse nas igrejas, a gente sabe que não é todas que têm possibilidade, mas as que têm, fazer um programa de treinamento, né? Ou seja, a equipe vai lá, lógico, com a intenção de adorar a Deus, mas ter um preparo para aquilo, saber o que está fazendo, das suas responsabilidades. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu gosto da palavra discipulado, cara, pelo seguinte, porque isso leva você a pensar no seguir a Jesus, no ter um relacionamento com Jesus. O treinamento eu acho que é importante. Eu acho o seguinte, que tecnicamente você tem que estar tão bem preparado e tão pronto, de modo que nada da parte técnica atrapalhe a sua adoração, aquilo que você vai apresentar. Não roube o seu foco. Então, se você está preocupado com a nota que você vai tocar, isso talvez roube a sua liberdade, espontaneidade, né? Então, assim, mas com relação ao discipulado, eu acho que o ensino talvez seja uma palavra mais... Sim. Ensinar as pessoas a apresentarem mais do que coisas externas, entendeu? Porque senão você começa a validar ou a mensurar o êxito de um culto pelo fato de não ter tido nenhum erro, o resultado técnico. Entendeu? Né? O resultado técnico. Tá. Que é aquela coisa assim, tá muito bonito, mas não vi Deus ali, não senti Deus ali, entendeu? Uma coisa fria. É uma coisa fria, perfeito, né? Mas para isso você podia contratar os melhores músicos, os melhores cantores, e você ia ter o mesmo resultado técnico, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que equilibrar as duas coisas, mas o que eu acho que falta é a gente trazer essa realidade para as pessoas, a começar dos nossos músicos. Se os nossos músicos tiverem uma postura correta, os músicos, os cantores, eles tiverem essa postura correta, sabendo o que estão fazendo ali, né? Ela vai ganhar a congregação, né? E eu acho que talvez, abordando essa questão aí, não sei se vai ser o tema do nosso bate-papo mais pra frente, mas assim,
se existem essas pessoas encarregadas da adoração, né, de estarem ali para liderarem, elas precisam ter algo, uma conexão com a congregação, de modo que as pessoas gostem do que estão vendo. Né? Eu penso o seguinte, se você não gosta do líder que está ministrando, você vai ter uma barreira. Sim. Se o cara é arrogante, se o cara passa, não fala com ninguém, se é um cara que é estrelinha, você não tem acesso a ele, as pessoas vão ter uma barreira, né? Com ele e com a própria adoração. Mas se essa pessoa é uma pessoa que está pronta para conversar, antes de começar o culto está lá conversando com as pessoas, conhece as pessoas, acho que isso é uma coisa que falta, né? Esse relacionamento, essa proximidade. E isso atrai muito e dá muito resultado. Não adianta nada você ser o melhor técnico de som, o melhor diretor de TV, o melhor especialista em streaming, se a sua vida com Deus não tá legal. Ou seja, a gente está numa igreja. A gente não está numa casa de shows fazendo um espetáculo, um show, não é? Primeiramente, tem que fazer bem para você. Você está bem com Deus, não é? Fala aí, Paulo. Eu acho que a tecnologia dentro das igrejas, quando elas chegaram muito rápido. Né? Então nós começamos na época colocando sintetizadores, que é o que chamava, né? Aquela coisa com timbres diferentes. Depois nós entramos aí com VSTs, enfim. Cássio, DX7. Isso chegou. Tá entregando a idade, hein, Daniel? Efeitos digitais. Isso chegou assim de uma forma muito rápida. Só que, no meu ver, nós continuamos com a nossa visão e a nossa cultura muito lá atrás. Então, eu acho que nós nos perdemos um pouco de como que eu vou tirar o melhor proveito disso. Ou seja, eu coloco lá toda a tecnologia em cima do palco. Só que eu não me preocupei, por exemplo, com a parte do técnico de som, se o equipamento dele atende ao que eu estou mandando para ele ou não, e comecei a exigir o resultado que ele começou a ver nos shows lá fora. Então, a impressão que eu tenho é que isso gerou uma certa tensão, e essa tensão ela criou uma certa separação. Você entende isso? Entendi. E agora, como é que a gente vai trazer isso de volta? Né? A gente teve a experiência aqui do Lucas, a gente conversou com o pessoal da banda e a gente percebe que há uma integração. Agora, como é que a gente tira esse nosso conceito de show e vamos trazer exatamente, então nós estamos aqui com um objetivo único, tá todo mundo aqui, eu sei quem que é o meu técnico de som, eu sei quem é o cara que está fazendo streaming, o cara da luz, o que eu quero e o que eu não quero. Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Antes do Natão responder, deixa eu convidar o pessoal que está nos assistindo. Opa! A gente quer que vocês participem também, colocando a sua opinião, fazendo a sua pergunta e também compartilhando um pouco da experiência. Tá aí o nosso WhatsApp. Você pode mandar em áudio e em vídeo a pergunta para o Neto, tá? 11 94730 7586. 11 94730 7586. Daniel, a sua participação. Fala. Eu mandei aí pra você um vídeo muito especial que seria muito interessante. Opa, vamos lá. Nós vemos aqui, hein? Enquanto o Netinho fala, então, eu já vou pegando o vídeo. Vai lá. Então, você perguntou como a gente faz para trazer esse equilíbrio de novo, de a gente colocar assim, os pés no chão e falar assim, aqui a gente tem um objetivo em comum. Como é que a gente busca isso? Cara, assim, eu acho que o fato da gente ter muita tecnologia à disposição deu uma bagunçada na coisa, como você mesmo falou. Então, assim, porque é fácil você ter 2 guitarras com um monte de efeito, 3 teclados, os moves, né, acontecendo, os VS, tudo. Porque todo mundo tem, todo mundo acha que tem que pôr, né? E aí a gente começa a encher de coisas que ainda não são necessárias. E que muitas vezes você não sabe nem lidar com aquilo, lidar, né? Fica tudo cheio de tranqueira lá que você tem que lidar com aquele negócio. Então, o que eu acho que seria bacana é dar uma limpada primeiro. Tá. Eu sou uma pessoa mais minimalista, né? Então, assim, eu só vou agregando coisa à medida que eu vou sentindo necessidade. Se não precisa, eu não ponho. Tá. Né? Não é porque todo mundo tem que eu vou colocar, né?
Na medida que você vai sentindo a necessidade, você vai agregando, e aí você vai treinando as pessoas, vai sentindo o espaço que tem para cada uma dessas coisas que você vai colocando. Mas acho que, pensando numa igreja, o que eu faria tentaria fazer a experiência de ter um culto mais simples possível. Será que a gente consegue fazer um culto sem esse Você monte de usou coisa? uma expressão uns minutinhos atrás, Davi, que é que aqueles que participam terem a consciência do que estão fazendo, né? É por isso que eu até coloquei a expressão treinamento, e você colocou educação, né? Sim, né? Ou seja, as pessoas, além de estarem sendo preparadas para fazerem aquilo para o qual elas estão sendo chamadas, mas elas saberem que aquilo tem um propósito acima do que elas têm de conhecimento técnico, de recursos, de equipamentos, né? E mais ou menos cheguei a essa conclusão. Não sei se você pensa dessa maneira também. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a adoração, e é o que a gente está falando com relação à música, esse período que a gente tem, a adoração sempre é uma resposta a algo que Deus já fez. Né? Então, assim, aquilo que eu vou tocar, aquilo que eu vou cantar, tem que ter tem que ser uma resposta àquilo que Deus fez. Então eu não preciso ter o último teclado, eu não preciso ter a última iluminação, eu posso fazer com luz de vela, né? Com violão. Então, assim, a simplicidade traz pra gente o cerne do negócio, né? Se eu consigo ter um culto em que eu adoro a Deus com mais simples do que eu tenho, eu vou ver que aquilo que é importante, né? Eu não estou minimizando ou desprezando todas as outras ferramentas. Porque é legal você ir num lugar onde a música é boa, bem tocada, com vários instrumentos, um arranjo bem pensado, bem feito, pessoas cantando direito, cantando com criatividade, porque isso adora a Deus também, né? A arte, a beleza traz a glória, mostra a glória de Deus, mostra a grandeza de Deus. Mas essas coisas são acessórios, são ferramentas, não são o fim, são o meio. Né? E muitas vezes a gente se perde achando que a nossa adoração está nessas coisas. Eu quero colocar um termo aqui. Paulo, só um parentezinhos aqui. Ari Oliver, não sei se você conhece, mandando um abraço, dizendo que Vencedores por Cristo, você disse que fez parte de uma equipe, né? Sim, algumas. Continua sendo a melhor expressão de música cristã brasileira, na opinião dele. Bacana. Né? E nosso antepenúltimo convidado também, Marinho Brasil, também te mandando um abraço. Ô, Marinho. Abraço. Obrigado, mano. Desculpa, Paulo, pode continuar. Eu acho que, diante desse contexto todo, estar em cima de palco tornou as pessoas artistas. Então a gente vê muitos músicos, a gente vê muitos cantores e tudo mais, que ele sobe ali e muitas vezes ele não fica nem sentado numa das cadeiras ali, terminou, ele já vai para trás e tudo mais. Eu costumo dizer que o efeito YouTube tem uma influência muito grande em muita coisa. Então hoje, até uns anos atrás, você perguntava para um garoto, ele queria ser jogador de futebol, hoje ele quer ser youtuber. Né? Eu acho que isso banalizou um pouco, né, os conhecimentos técnicos e tornou alguns, não vou dizer muitos, nem a maioria, mas tornou muitos artistas. Você não acha que a gente precisaria voltar um pouco o nosso conceito do que nós estamos fazendo lá, o que as pessoas estão fazendo lá? Eu concordo com você que muitas vezes uma voz e violão, desculpa a expressão, mas resolve, né, do que você ter uma banda cheia de informação. Sim. Aí, partindo um pouquinho mais além, será que as nossas lideranças elas não estão preocupadas em ter uma casa cheia, uma casa atrativa com um som de última geração, muitas vezes mal mixado, com iluminação, será que talvez o exemplo não teria que vir um pouco mais de cima e isso que nós estamos vendo não é uma resposta ao pedido dessa liderança? Aproveitando, porque a gente percebe que, eu não quero generalizar, claro, não é? Mas que muitas vezes a igreja, ela quer substituir o Espírito Santo no sentido de colocar o marketing. Não, porque vamos fazer um show, um espetáculo, isso vai fazer com que a pessoa venha para a igreja e aceite a Jesus Cristo. Quem convence é o Espírito Santo, não é? Olha, eu acho que
toda a igreja, e como você falou, Paulo, essa questão do YouTube e da pessoa se tornar um ícone, né? Se tornar uma celebridade, né? Celebridade. Tem a ver de novo, com a adoração, porque a palavra adoração significa prostrar-se, basicamente. E você se prostra diante de alguém a quem você está se submetendo, tá certo? Então, você está falando assim, você é maior que eu. Né? Então, eu acho que tem que haver um exercício da parte daquele que está à frente de se colocar no seu lugar, no sentido de falar assim, ó, eu vou me dobrar aqui, diante de Jesus. Ele como João Batista falou, né, que ele cresça e eu diminua. Né? Então, assim, essa preocupação de apontar sempre para Jesus, de mostrar quem ele é, falar do seu caráter, da sua bondade, da sua grandeza, do seu poder, da vitória que ele tem, né? A gente está passando por esses momentos assim, de tanta bagunça, né? Tanto medo, né? Gente falando de incerteza, né? De pandemia, tudo. E quando a gente olha para Jesus falou assim, no final dos tempos a coisa vai pegar, gente, a coisa vai ficar feia. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, vocês têm que exultar, vocês têm que ficar felizes. Né? Então, assim, quando a gente olha para Jesus, que tem essa resposta pra gente, essa fala, em vez de falar assim, fica preocupado, fica esperto, cuidado com o que vai acontecer, ele fala assim, não, fica feliz, porque a redenção de você está próxima. Né? Então, se a gente, como ministros, aqueles que estão à frente, consegue levar a igreja a enxergar isso, né? A esperança que a gente tem em Jesus, apontar sempre para Jesus, falar que Ele é a resposta, Ele é o maior, não sou eu, não é o que eu faço, não é o que eu canto, não é o jeito que eu vai passar, né? A nossa vida, cara, é 70, 80 anos. Daqui 40 não vão mais lembrar quem você é. Sim. Não vão. Nem seus netos vão saber direito quem é você. Pastor Ricardo Mota fala que o nosso objetivo de vida tem que ser para que Jesus seja conhecido. Sermos instrumentos para que Jesus seja conhecido. Exatamente. Netão, temos aí uma mensagem especial para você. Manda. Vamos ver? Vamos embora. Quero parabenizar este podcast que está sendo feito entrevistando Davi Lisboa Neto, falando sobre aqueles mágicos que ficam e que gastaram muito tempo de sua vida nos estúdios, atrás das mesas de som, fazendo a gravação, fazendo depois a mixagem, agora os que fazem masterização e que têm feito nesse tempo todo com muita competência. Parabenizo então a iniciativa deste canal aberto no YouTube, com podcasts, com depoimentos de pessoas que foram muito importantes e que são importantes e que trabalham muitas vezes nos bastidores, sem o glamour dos músicos, dos compositores, e parabenizo a iniciativa de entrevistarem Davi Lisboa Neto, músico, pastor, meu amigo, e um excelente técnico de som, com uma capacidade incrível e com tantos registros na história da música cristã brasileira. Um grande abraço e parabenizo a todos vocês pela iniciativa. Grande Nelson. Obrigado, Nelson. Abraço, Nelson. Nelson é sensacional. Promessa feita é promessa cumprida, Nelson. E o Nelson, ele é um dos grandes produtores, foi e continua sendo um dos grandes produtores musicais, produtores de discos, CDs, não é, Neto? O Nelson, e ele tem uma capacidade, cara, ele tem uma visão assim da mixagem, da produção toda, né? A gente fez vários trabalhos juntos, muitas horas de mixagem de madrugada, a gente trabalhando em mixagem aí. Lá na Comev, né? Na Comev, nossa, Comev, muito tempo junto com o Nelson. E o Nelson tem um coração pastoral como poucos, né? O Nelson é alguém que quem tem contato com ele sabe que ele é o cara que conhece a tua família, pergunta da tua família, pergunta como é que você tá, e parece que ele tem uma percepção assim de chegar junto quando a coisa tá pegando. Então, pros mais novos aí, o Nelson é uma das maiores referências na música cristã do Brasil, sim, né, Neto? Ouça o programa do Nelson Bomilcar toda semana. RTM Está Brasil. lá no site da Transmundial. Sons do Coração. rtmbrasil.org, Sons do Coração. Inclusive, já queremos deixar o convite para o Nelson. Sim. Ele Demorou. está aqui no Conexão AV. Sim, Já está na lista. Estamos te esperando. Com certeza. Neto, eu queria puxar um pouquinho agora, um pouquinho mais para a área técnica. Uhum. Não deixando esse lado, mas
Como é que você vê, como é que você enxerga essa questão de que hoje, como eu falei, eu acho que a tecnologia veio para ficar, e eu sou a favor, mas hoje nós temos praticamente em pequena escala ou grande escala, pequenos investimentos exorbitantes, essa questão da igreja transmitir o seu culto ao vivo. Você acha que isso ele atinge o seu objetivo, ou nós estamos simplesmente estimulando os nossos a ficarem em casa assistindo do sofá numa TV de 40 polegadas? Cara, eu acho que a gente não pode abrir mão desse canal. Principalmente assim, quem na pandemia não esteve presente, perdeu muito. Né? Perdeu muito em gente e perdeu muito em oportunidade. Porque, por exemplo, a nossa igreja, ela cresceu e expandiu muito na pandemia, justamente porque a gente teve a oportunidade de fazer as transmissões, a gente cresceu demais nesse momento. Não dá para comparar a experiência da internet com a experiência local, né? Não tem como. Mas eu não posso dizer que o culto que a pessoa participa, se ela se ela entender o que ela está fazendo, aquele momento, se ela abstrair da distância e fizer um culto a Deus ali, esse pode ser uma ferramenta muito boa, né? Mas aí eu vejo assim, a igreja ela faz um investimento, por mínimo que seja, às vezes numa câmera, num VMix, alguma coisa assim, mas ela subutiliza isso 2 horas num final de semana. Você não acha que tá se perdendo, a igreja está perdendo a oportunidade de produzir conteúdos diferenciados, já que já tem a estrutura, já tem o canal, seja no YouTube, seja no site, seja onde for? Não está faltando a gente aproveitar um pouco melhor isso e às vezes até segmentar um pouco mais? Eu acho que sim, Paulo. Assim, toda oportunidade tem que ser aproveitada. Então, de fato, você está usando um equipamento que você investiu para 2 horas por semana, né? Podia estar sendo mais bem utilizado? Podia. Mas aí você vai demandar gente para fazer, gente para produzir, saber qual é o nicho que você vai alcançar. Então, assim, pode ser melhor utilizado? Pode, mas acho que a gente não pode usar isso como uma maneira de não valorizar a experiência que a pessoa está tendo na internet. Por exemplo, a minha igreja tem 50 pessoas, uma média de 50 pessoas ali presencial. Os cultos que a gente transmite chegam a ter 150 visualizações. Então, assim, eu estou falando para 3 vezes mais gente do que as pessoas que estão lá. Então, eu não posso perder essa oportunidade. Né? Como isso vai ser consumido depois, quais os frutos, eu não tenho como saber. Né? Mas eu creio, e eu estou fazendo isso porque eu creio que Deus vai multiplicar essa ferramenta de alguma forma. Né? Alguém vai ser alcançado de alguma forma. E se uma pessoa for tocada uma pontinha assim, já valeu o investimento, já valeu todo né? Eu coloquei isso para você porque eu conheci uma igreja que realmente eles fizeram um investimento mínimo e transmitiam os cultos. 2, 3 adolescentes, a gente podia fazer alguma coisa, podia não sei o quê. Eles montaram programa semanal, só que não é para atingir o nicho deles, a idade deles. Eles faziam programas para a terceira idade. Que sensacional. Né? Então é nesse sentido que eu digo de você utilizar a criatividade, utilizar a tecnologia, utilizar o recurso e outra, de uma forma espontânea. Né? Sem estressar, porque normalmente a gente tem técnicos voluntários na igreja, né? Que tem as suas atividades, tem família e tudo mais, e a gente não pode jogar mais essa... Mas eu acho que cai de novo naquilo que você falou, de a gente realmente educar, de a gente mostrar realmente aqui nós viemos ali, né? Sim. Porque se você simplesmente, eu vou transmitir um culto, ou depois o pastor senta na frente, mas a criatividade de um adolescente diante de um idoso tornou isso muito mais atrativo, né, para uma pessoa que muitas vezes ou às vezes não pode sair de casa, ou tem dificuldade de locomoção, alguma coisa assim. Então, de novo, a gente tá com tecnologia, mas estagnamos ali a nossa criatividade, o nosso conhecimento, nossa utilização, né? E em cima disso, depois a gente vê a grande maioria das igrejas fazendo o mesmo. Eu estou transmitindo, então eu de casa, bom, eu tô na igreja do bairro, mas de domingo eu posso assistir o pastorzão, então eu vou lá e coloco no Só YouTube acrescentando dele, aqui né? o que você está falando, Paulo,
O Nelson Bomilcar está colocando aqui, ó, que muitas vezes os shows /cultos muitas vezes são usados pela liderança para autopromoção e a adoração fica em segundo ou terceiro ou nem aparece. Né? É O verdade. Nelson está colocando aqui a opinião dele. É verdade, e assim, o nosso papel é transformar essa realidade, né? Trazer isso para perto. Agora, eu não gosto de fazer essa polarização entre a igreja em casa, o culto que a pessoa assiste pela internet e a presencial, porque são coisas muito diferentes, né? O que eu acho que a gente tem que fazer é criar na igreja um ambiente que atrai as pessoas, porque consumir culto é uma coisa que é muito passiva. Uhum. E a igreja, quando você se reúne com as pessoas... Mas a palavra culto não tem esse propósito. Exatamente. É você fazendo, você servindo, né? Exatamente. Culto é serviço, né? Então, assim, você trazer as pessoas e fomentar na integração uns com os outros, porque o que tem de diferente a igreja presencial e o cara tá em casa? É a falta de gente. Você ter toque, você abraçar alguém, você falar com alguém, você se abrir, né? Agora, muita gente vai... Uma coisa que eu achei engraçada, na época da pandemia, logo que voltou, né? A gente voltou a fazer os cultos presenciais. É possível ter comunhão online? Eu vou falar disso já, Dani, mas deixa eu só terminar esse assunto aqui. A sensação que eu tive quando as pessoas voltaram, as primeiras 2, 3 semanas que a gente voltou a fazer o culto presencial, a sensação que eu tinha lá na igreja é que eu tava falando de novo pro YouTube. Que as pessoas não estavam lá. As pessoas deixaram de participar de verdade. Elas assumiram e adotaram esse esquema de assistir o culto. Que isso é terrível. Assumiram a virtualidade. Assumiram a virtualidade. Isso é muito complicado. Então, o que você tem que fazer... Como se estivesse ainda assistindo uma peça de teatro. Como se ela estivesse na internet, como se estivesse na casa dela. Ela não conseguia interagir, não conseguia participar. Mas por outro lado, também, só um parênteses. Será que não tem muitas delas que se sentiram confortáveis porque ali no sofá da casa dela... Ninguém vai cobrar. Exatamente. Ninguém vai falar assim, Numa olha, confrontação, vamos... né? Exatamente. Então, assim, eu entro na minha zona de conforto, né? Sim, mas eu acho que o papel da igreja é tirar essa imagem de que a gente vai confrontar para pegar no pé, entendeu? A confrontação e o estar junto faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Né? E esse é o propósito de Jesus para a igreja, né? É tornar todo mundo, levar todo mundo até a estatura de Jesus. Tornando a gente pessoas maduras. Né? Isso acontece enquanto a gente está junto. E não é só, quando você vai para a igreja, também não é só religiosidade. Você cria amizades, você cria vínculos, né? Exatamente. É a famosa comunhão. Exatamente. Falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais. Você faz isso junto. Né? Você fala daquilo que você está vivendo, fala, Deus fez isso na minha vida. Fez isso? Então ora por mim que eu estou passando por esse problema. Essa unidade faz com que a gente cresça. A igreja é primitiva, né? Ou Exatamente. seja, o Espírito Santo fazendo... coisas absurdas, não é? Exatamente. Aí você me perguntou se dá para ter comunhão na igreja virtual. Cara, durante a pandemia, de novo, a experiência que eu tive foi o seguinte: a gente abriu uma célula virtual e na minha célula tinha 50 pessoas que participavam pelo Zoom. E tinha gente de Manaus, tinha gente do Nordeste, tinha gente do interior de São Paulo, tinha gente do Brasil todo, né? Que nunca se viu pessoalmente. Mas se você consegue criar um relacionamento que extrapola a telinha, sabe, das pessoas se ligarem, se falarem, ter um tempo de oração juntos, mesmo que seja à distância, onde você começa a falar das suas necessidades, contar os seus testemunhos. Você orou por mim, Deus respondeu, sabe? Puxa, que legal essa palavra que você trouxe, eu estava precisando de uma palavra. Então, você consegue promover uma unidade, apesar da distância, né? A gente hoje pode viver alguma coisa diferente, né? Graças à tecnologia. Então, não é lógico que não é a mesma coisa, mas a gente pode usar essas ferramentas para ter comunhão com pessoas que você nunca teve pessoalmente junto. Eu acho que a transmissão do culto não possibilita essa comunhão. Não possibilita que você tenha essa oportunidade de estar compartilhando as suas experiências, as suas dificuldades.
Aí eu acho que é a importância dos pastores da igreja estarem atuando junto com as suas ovelhas. Claro, Ou seja, não tenha dúvida. você tem a transmissão do culto na época da pandemia, mas era fundamental que os pastores dessem um apoio, ou seja, durante a semana, ligando, perguntando, e aí, Claro. orando com as pessoas. Mas, ou mas seja, Daniel, eu acho que aí eu vejo dois pontos e também não vou generalizar. Primeiro, é a falta de conhecimento da tecnologia, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer. Tá? Esse seria o primeiro ponto. O segundo é que eu vou perder o protagonismo. Então, se muitas vezes eu estou transmitindo o culto, é a minha figura que está lá. Se de repente eu tenho uma célula com 50 pessoas e não é o pastor que está liderando, são outras pessoas, talvez ele fica um pouco receoso em perder esse protagonismo e estar dividindo isso, que é o que a gente vê muito por aí, né? Mas isso eu acho que vai de lideranças e lideranças, né? Sim. Assim, por exemplo, na nossa igreja lá, o apóstolo Lamartine é uma pessoa que tem um canal gigante no YouTube. Ele é uma pessoa muito conhecida e ele é uma pessoa de muito protagonismo. Né? A igreja cresceu muito por causa do tipo de liderança que ele tem. Claro que revestido pelo poder do Espírito Santo, a direção de Deus, lógico que não tem dúvida com relação a isso. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que delega muito. Né? Então assim, essa sede pelo protagonismo eu não vejo nele. Pelo contrário, ele pulverizou de uma maneira que tinha vários líderes. Se não sobrecarrega também. Também não dá para atender 2 milhões de pessoas. Tá. Né? Uma igreja com 10 mil pessoas não tem como você sozinho cuidar. Então são vários pastores que estão cuidando de pequenos grupos. E assim, a nossa visão é justamente essa: formar pessoas que talvez não sejam pastores de título, mas que atuam como, sabe? Que não tenha a formação pastoral necessária, mas são pessoas que cuidam de outras pessoas. E aí eu entendo o seguinte, Davi. Antes da pandemia, a pandemia foi um marco, né, em muitos sentidos, né? Principalmente nas congregações, nas igrejas que antes não tinham a transmissão dos seus cultos pela internet, passou a ter, às vezes até de forma bem caseira, simples, mas vamos aproveitar a oportunidade e vamos começar, né? Então eu vejo da seguinte forma: é a oportunidade que a igreja tem de transmitir o seu culto, mas antes a preocupação era com os idosos, com os enfermos, aqueles que não, de alguma forma, não tinham problemas de locomoção e não podiam estar na igreja. Então, lógico, eles não iam perder aquele espaço para receber a bênção daquele culto na sua casa, no seu lar, né? E ao mesmo tempo também outras pessoas poderiam ser alcançadas. A gente sabe que a palavra de Deus é propagada aí, e aí não tem jeito, né? Tocou no coração, não volta vazia, né? Mas uma coisa que acho que o Paulo até está enfatizando aqui, me corrija se eu estiver errado, Paulo, é mostrar para essas igrejas que, já que elas têm o recurso, tem câmeras, tem bons microfones, tem bons profissionais, dá para explorar muito a questão de transmissão, né, de utilizar canais até gratuitos aí para usar a criatividade, né, e fomentar não só uma transmissão de um culto, mas um programa como se fosse um programa de televisão, uma enquete, um mini teatro. Isso traria um resultado maravilhoso. Você concorda? Vou juntar agora o que os dois falaram aqui. Me mandaram uma foto outro dia. Daniel tá avisando que o tempo tá acabando, hein? Uma mesa de som com um papel em cima, assim, tudo lacrado. Proibido mexer. Um profissional esteve aqui e ajustou. Será que não falta também a gente deixar essa... dar um pouco mais de deixar as pessoas trabalharem e parar com esse excesso, às vezes, de zelo, porque nós gastamos muito dinheiro com esse equipamento? Será que não está na hora também de a gente chegar e falar assim: irmãozinho, vem aqui, ó, a gente tem isso aqui, descobre o que a gente pode fazer com isso aqui e vamos ampliar as nossas possibilidades? Será que também a gente, às vezes, não fica com esse receio de que nós levamos 20 anos para... Fica podando muito. Exatamente, ficar gastando e... Cara, eu acho o seguinte, ó. Há 30 anos atrás, você ter uma câmera de vídeo... Possível. Era impossível. Era só para grandes igrejas e tinha campanha de 1 ano para a pessoa comprar em 12 vezes, né? Não é verdade? Então, hoje comprava não. a câmera e não tinha dinheiro para comprar fita. Exatamente. Hoje, qualquer biboca você compra uma câmerinha. Pode não ser a melhor do mundo, mas você tem uma câmerinha que vai fazer a transmissão.
que eu percebo? Que hoje o recurso, a falta de recurso não é em equipamento, não é em tecnologia, é em gente. Em pessoas. Então você falou, a gente não podia usar esse equipamento para fazer outros programas, transmitir. Podia, só que eu não tenho gente para fazer. Essa é a questão. Você tem equipamento sobrando. É verdade. Não falta equipamento. Você tem do bom e do melhor. Que hoje né? o custo reduziu, então Muito, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Você não tem, o que você não tem hoje é gente. Sim. Né? Então, assim, isso que você falou de ser equipamento, cara, você tem que ter zelo pelas coisas que são do Senhor, que foram consagradas para usar para o Senhor. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado. Mas, assim, o zelo não pode podar as pessoas. Limitar. Tem que usar. Sim. Vai quebrar. Quebrou, compra outro. Troca. Não é assim? Né? Então, assim, você tem que dar oportunidade e desafio para as pessoas saírem da zona de conforto e começarem a trabalhar, a fazer mesmo. Às vezes é o cara que nunca pensou em fazer um podcast, abrir um canal no YouTube, agora ele pode fazer. Né? Então a gente tem que encorajar, incentivar essas pessoas a começarem a fazer. Deixa eu dar um tipo. exemplo prático aqui. Minha esposa é professora da rede estadual e eles abriram espaço para que as crianças desenvolvessem pequenos programas, pois chamaram de podcasts, né? Pequenos programetes em vídeo, né? Assim, cada um escolhe o tema aí, grupinhos, né? De 4, 5. Rapaz, saiu cada coisa interessante, bacana, criativa ali com as crianças. Tem que abrir oportunidade mesmo. Neto, quando o papo é bom, passa rápido. Nós já estamos no nosso tempo aqui. Foi ótimo. Cara, foi um prazer te receber aqui. Bate-papo com você, meu, sempre muito gostoso. E convidado a gente marcar mais um aí para continuar esse papo. Quando quiser, o prazer foi meu, a honra foi minha. Da próxima vez eu trago o café. Eu acho bom. Tá? Só faltou essa aí, o Dani me enganou. O Neto falou da dificuldade de ter pessoas, né? E aí a gente vai falar também sobre as câmeras PTZ. Nas transmissões. Sim, que são que as você não precisa de operador, que é tecnologia. Sim. Mas é essa câmera que está focalizando o Neto. O Neto agora. Aumenta aí, Daniel, para o pessoal ver a resolução da câmera. Aumenta muito não, hein? Deixa pra lá. Ó, eu vou dar o zoom no Neto. As câmeras que a gente está usando na Rádio Transmundial, né? E o Daniel e o Paulo estão aí nos ajudando e também enquanto divulgando esse material muito bom. Daniel, põe de novo aí nosso WhatsApp. Peraí, deixa eu colocar aqui. Kleber Caldas, abraço Kleber, mandando um abraço para todos aqui. Opa, abraço aí, Kleber. Sempre fiel, nos acompanha. Kleber, entra lá, você já tá ali embaixo, tá escrito assim, inscrever-se. Pega o teu mouse e clica lá, do lado tem o sininho, clica no sininho, tá? Porque semana que vem a gente vai ter outro convidado também. A gente está procurando trazer, a gente está escolhendo a dedo o pessoal aqui. E tem muita gente. A gente estava conversando aqui agora há pouco que nós estamos com uma dificuldade de agenda para colocar todo mundo. Então assim, a gente vai bater um papo. Muita gente boa. Muita gente boa. Dificuldade chata, Que não? dificuldade ruim, né? E a gente está sentindo a falta da participação do pessoal aí, do outro lado. Então assim, já salva esse número aí no teu telefone. Se você, durante a semana, aquilo lá do bate-papo que a gente tava conversando com o Neto, se surgiu alguma coisa, manda pra gente no meio da semana. Não tem problema nenhum, tá? Daniel, põe o nosso Instagram aí também, conexão.av. Pessoal, vai lá, se inscreve. A gente tá colocando algumas dicas muito bacanas, muito práticas, porque o nosso objetivo aqui não é só conversar com o pessoal de grandes estruturas, grandes igrejas. A gente quer conversar também com o pessoal que está começando, claro. O pessoal que está com dificuldade. A gente sabe que hoje, principalmente em termos de Brasil, nós temos poucos locais de curso, de treinamento, às vezes são inacessíveis. Então a gente já está colocando algumas dicas práticas que vai resultar no ganho de qualidade. Tá? O Samuel já gravou bastante material bacana, Daniel também. Então assim, a gente vai falar não só de áudio, a gente vai falar de vídeo, de transmissão, iluminação. De iluminação, de tudo que envolve a questão técnica dentro da igreja. E a gente quer também que você nos sugira temas, dúvidas, para que a gente traga aqui e de repente até sugira um convidado. Vamos achar uma agenda para encaixar ele aqui, mas a nossa ideia, o nosso objetivo é que realmente a cada semana você fala assim, valeu, essa dica aqui foi bacana, eu usei no domingo, usei no sábado e realmente para mim melhorou bastante, tá? Nós temos tá aí o yachurch.campinas. yachurch.campinas.
O Instagram do Neto, temos aí, Daniel? O Instagram eu não coloquei, mas eu posso mudar É agora em DL tempo Neto, real. tudo junto. DL Neto. DL Neto no Instagram, tá? Então, o Neto é um cara assim, um coração imenso, fenomenal, né? É isso aí, Neto? É isso aí, @DL Neto. Tá? Então, assim, se você quiser bater um papo com ele, conversar, Só manda chamar. lá um direct. Ele é um cara, assim, a agenda dele, já vou adiantar, não é tão simples assim. Mas manda pra lá, com certeza ele vai te responder. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês estarem com a gente aqui. Tá? Neton, cara, Prazer. prazerzaço ter você aqui. Vamos marcar uma segunda aí. Quando quiser. Tá? Foi muito joia, Neto. Samuel. Tendo café, eu volto. Tô devendo, tô gente- devendo um cafezinho, né, Neto? Sim, sim. O Neto só volta se tiver café, Daniel. Obrigado, Neto. Prazer. Você trouxe grandes esclarecimentos aqui. Muita gente vai ainda remoer isso aqui durante a semana. Amém. E a gente espera que isso traga muito fruto para muita gente, Amém. para muitas igrejas aqui. Viu? Amém. Em nome de Obrigado pela Jesus. sua participação. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe Obrigado, o seu gente. ministério, Neto. Obrigado, viu? Mais uma vez, viu? Pessoal, até semana que vem, terça-feira, mesmo horário, tá? Se você foi lá no YouTube e colocou, se inscreveu e colocou o sininho, não precisa mais nada. Você vai receber a notificação, porque a gente já agenda a transmissão, então quando entrar lá, já vai vir a notificação para você não esquecer. Janta um pouquinho mais cedo ou deixa para jantar um pouquinho depois, tá? E continua acompanhando a gente aqui. Pessoal, até semana que vem. Valeu, pessoal. Abraço.